Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao comentário da leitura, que foi feita hoje de manhã, em 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 6 em diante. Aqui diz assim: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Bom, meus queridos, o apóstolo diz que não é boa esta vanglória, ou glória, ou jactância, ou ensoberbecimento que eles pudessem ter no coração, naquilo que eles estavam, na sua atitude, no seu posicionamento. Porque ele está dizendo o seguinte, falando de uma massa que é para pão, uma massa de pão. Vocês não sabem que se botar um pouco de fermento na massa, toda a massa é levedada, o pão cresce. E aí ele vai falar o seguinte, é também obrigação de vocês se limpar do fermento. Do fermento, que fermento é esse? O que ele está querendo fazer nessa analogia? Ele está chamando o pecado, como também pudéssemos expandir aqui, que tem nele maldade, iniquidade, malícia, injustiça. Essas coisas têm que ser tiradas. E ele fala de uma forma que, dizendo o seguinte, um pouco de pecado, como é a situação que vimos ontem desse homem que abusa da mulher do seu pai, ele tem o poder de contaminar a igreja inteira, embora não pareça. O pecado funciona como fermento. Ele faz crescer, ele faz a massa inteira crescer. Então, ele está preocupado com a igreja. Como vimos ontem, a preocupação dele era para com a expulsão do pecado, mas também com a salvação daquele que tinha pecado. Eu não falei ontem, Paulo não disse nada em relação à mulher, porque a mulher que estava pecando com este homem, porque possivelmente essa mulher não estava fazendo parte da igreja. Só o homem fazia parte da igreja. Mas, então, possivelmente essa mulher era uma ímpia, ainda que fosse mulher do pai dele. Mas falando assim, bom, ali devem ser limpado do velho fermento. Porque ele diz aqui, assim como estáis sem fermento. O que quer dizer isso? Quando nós nos convertemos, Jesus Cristo nos justifica diante do Pai. Então nós temos uma condição de limpos. Quando Pedro falou com Jesus, Jesus disse, tudo está limpo, só tenho que lavar os pés de vocês. Então, existe uma posição espiritual dada, aonde o apóstolo está dizendo que os coríntios deveriam se limpar, então, do fermento, que é o pecado, e eles deveriam se posicionar fisicamente conforme a posição espiritual que eles tinham diante de Deus. E aí, ele se lembra da Páscoa, ele diz assim, porque Cristo é a nossa Páscoa, Bom, Cristo é a nossa Páscoa, mas a Páscoa do Velho Testamento tinha um cordeiro para ser morto, assado no fogo, deveriam comer com ervas amargosas, com pão sem fermento, apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Bom, aquilo era uma sombra de Cristo. Cristo é a verdadeira Páscoa, a nova Páscoa. Alguns podem pensar aqui que essa festa que ele está falando, que nós temos que celebrar a Páscoa do Velho Testamento. Não, Cristo é a nova Páscoa. Então muitos entendem que essa celebração, essa festa que está se fazendo referência, porque há uma festa, a única festa realmente mencionada no Novo Testamento como a festa a ser guardada por nós, é uma festa de amor, se referindo à ceia, como se a ceia fosse uma festa. Mas uma interpretação geral dessa festa é que não fosse festa nenhuma, mas o viver cristão
ele deveria ser vivido com sinceridade e verdade. Quando ele faz menção da Páscoa, ele está fazendo menção daquela ordenança que Deus disse lá no Velho Testamento, que para a nova Páscoa, seja ela a ceia, ou seja, a festa de amor, né? Ou seja, a vida de um cristão na presença de Deus, que deve ser e poderia ser comparado com uma festa, nós devemos viver essa vida como aquele princípio que foi ensinado no Velho Testamento. Qual o princípio? Eu não falei ainda. Desde o primeiro dia da festa, da Páscoa, depois que ela foi comemorada nos outros anos, eles tinham que tirar da sua casa todo tipo de fermento. Não era para ter fermento dentro da sua casa. Então, os judeus, desde o primeiro dia, procuravam tirar o fermento. Eles tinham até que lavar a tigela onde o pão era colocado com o fermento para não ter nenhum resquício de fermento ali. Então, vamos lá. A noção de sombra do Velho Testamento ensinava o seguinte: na Páscoa, celebrando a Páscoa, você tira o fermento dentro da sua casa. Aqui, falando que Cristo é a nossa Páscoa, o apóstolo está fazendo uma referência que o princípio que tinha no Velho nós devemos aplicar aqui, só que o fermento é o pecado. Então, cada um de nós, vivendo no nosso relacionamento com Cristo, falando de uma forma geral, né, não especificando a festa do amor, que é a ceia, mas falando de uma forma inteira, porque isso deve acontecer todos os dias, cada um de nós deve procurar tirar o fermento da malícia e da maldade e nos revestir dos pães asmos, pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Esse deve ser o nosso padrão e o nosso viver em Cristo. Então é importante que a igreja venha cuidar e não venha a deixar o fermento ser colocado dentro da igreja, ainda que seja através de um, porque isso pode levedar toda a massa e pode, então, trazer uma multiplicação desse pecado, quebrando, né, um princípio de santificação, de santidade que a igreja deve ter. E falando então nisso, como eu até preguei um pouco outro dia, agora no domingo, sobre isso, quem sabe vai ficar redundante para quem já ouviu, mas vou ser mais breve então. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Essa prostituição aqui, que ele está falando, a prostituição em si, quando se fala de prostituição, se pensa numa prostituta ou se pensa em alguém que está cometendo um pecado sexual. Existe pelo menos alguns tipos de prostituição. Existe a prostituição, o adultério é prostituição, o relacionamento de um homem casado com qualquer, ou mulher casada com qualquer outra pessoa que não seja o seu marido, o seu cônjuge. A relação entre duas pessoas que não são casadas, que é fornicação, adultério, fornicação. Tem a relação entre pessoas do mesmo sexo, né? Existe uma palavra que define isso, e existe a relação que as pessoas possam ter com os animais, que também é chamada de bestialidade. E existe a relação, aquela que pode ser cometida entre pessoas que são parentes íntimos, que também é conhecida e chamada de incesto. Essas são, basicamente, as 5 afirmações das perversões de sexualidade entre pessoas, não outros tipos de questões sexuais. Mas essa prostituição que está sendo falada aqui, ela está se referindo a uma prostituição que, na verdade, ela pode ser entendida de uma forma espiritualizada. Por exemplo, aqui vai falar de devassidão, vai falar de... Vou ler, né? Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então, o apóstolo Paulo disse, eu já escrevi uma primeira carta para vocês, que é uma carta que não era inspirada. Nem todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu são inspiradas. Essa que ele está escrevendo agora é inspirada. E essa carta, então, que ele escreveu, ele já tinha falado para eles que eles não deveriam se associar com aqueles que se prostituem, qualificando essa prostituição como uma prostituição, um termo genérico falando de todo o desvio daquilo que é o reto, o certo. A pessoa entra num caminho de prostituição espiritual. Então,
a avareza, a devassidão, os roubadores e os idólatras. Ele cita 4 tipos de pecado. Vamos falar assim, cada uma delas tem uma degradação. Por exemplo, aqueles que são devassos, a devassidão ou a libertinagem são pecados grosseiros que as pessoas fazem fora do senso comum e normalmente eles locados e lançados muito na parte sexual. Então, aquele que pratica a devassidão, ele se corrompe a si próprio. É um pecado contra si. Aquele que pratica o roubo e aquele que é avarento, ele está fazendo uma degradação contra os outros, né? Contra os outros. Ou aqueles que, na verdade, são idólatras, né? Criam outros deuses ou ainda têm imagens, ainda que sejam imagens que possam ser de Deus, de anjo, de Jesus, né? Porque Jesus não é essa imagem. Não é. Né? Então, ou qualquer outro tipo de outro Deus, os idólatras, como chama a Bíblia, eles, na verdade, estão fazendo uma degradação. E é contra Deus que diz que não é para fazer isso. Bom, mas o apóstolo diz assim, olha, se vocês não fossem se relacionar com os devassos, com os avarentos, com os roubadores e com os idólatras que estão no mundo, vocês precisariam sair do mundo, porque o mundo está cheio de pessoas que fazem isso. Mas ele vai dizer o seguinte, mas agora, nessa carta, eu quero escrever para vocês dizendo o seguinte, não se associeis com aquele que se disser irmão e for devasso, avarento, idólatra, ele vai acrescentar aqui mais adiante o roubador, mas ele vai acrescentar mesmo aqui é o maldizente e o beberrão. E ele chega ao ponto de dizer assim, como tal, nem ainda comais. Bom, meus queridos, observe que o apóstolo Paulo aqui, ele está citando então uma série de outros fermentos aos quais a igreja deveria se portar com a mesma seriedade, para não dizer severidade, em relação àqueles que praticam de forma contínua esses tipos de atos. Observe então, o que podemos dizer aqui? O irmão que é devasso, numa área especialmente sexual, ou tem um costume muito fora, esse irmão deveria ser corrigido. O avarento, o idólatra, o roubador, o maldizente, né? Ou podemos dizer aquele que é fofoqueiro, né? Os fofoqueiros deveriam ser corrigidos. Aqueles que espalham coisas deveriam ser corrigidos. Especialmente aqueles que amaldiçoam as pessoas deveriam ser corrigidos. Então, a Bíblia diz assim, como tal, nós não deveríamos nem comer. Então, aqui o apóstolo Paulo está vendo o pecado como se fosse um vírus, uma bactéria que contamina, que tem o poder de contaminar. E nós não deveríamos nem comer com tal pessoa. Isso significa o seguinte, o fato que nós não deveríamos ter comunhão com essa pessoa. Então, parece, como já falamos antes, que essa correção que o apóstolo Paulo está falando, como alguns interpretavam, e podem interpretar até hoje, que seria a expulsão da igreja, como seria muito mais uma disciplina que a igreja deveria fazer em relação a tal elemento, tirando, como falei antes, ele da comunhão, para que ele viesse então a ser confrontado com o seu pecado, se arrependesse, né, para poder ser restaurado, mostrando então para ele que a atitude dele estava errada. Eu bati aqui no meu celular. Então, na verdade, observe que esse ato, como falei antes, é um ato que tem que partir da liderança, mas tem que ter o aval ou a participação coletiva da igreja. Aí voltamos aqui, né? Por que tenho eu em que julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo.
Observe que o apóstolo Paulo, desde o início, está dizendo que tem que ser tirado, tem que ser tirado. E eu penso que falar sobre esse assunto é tão fácil, mas é tão complicado a aplicação. Às vezes a teoria é muito fácil, a aplicação é complexa. Porque hoje, como falamos ontem, nós estamos muitas vezes imbuídos, quem sabe como igreja, hoje, com um certo orgulho, o orgulho de sermos tão amorosos ou tolerantes que nós somos capazes de suportar qualquer coisa, enquanto que a Bíblia diz que não é para suportar. Porque é um fermento, o pecado, e se ele é contínuo, ele vai trazer uma perversão para a igreja toda. Bom, quem sabe nós estamos tão preocupados, né? Se nós corrigirmos esse homem, essa mulher, ele pode ir embora e nós podemos perder, quem sabe ele, a esposa, mais os seus filhos, dá tantos membros. Quem sabe nós estamos tão orgulhosos do jeito que nós somos como igreja, naquilo que temos, naquilo que nós conquistamos, em outras coisas que nós vivemos, que achamos que isso não tem muito, não faz muita diferença, né? Como disse lá no início, outro dia, como pregamos uma palavra, disse, mentirinha não faz mal a ninguém, né? Então, na verdade, meus queridos, a questão é que Deus julga os que estão de fora, mas Deus espera que nós venhamos a julgar aqueles que estão dentro. E falando isso, então, eu quero dizer, como falei ontem na pregação, né, do domingo, ontem, que a palavra de Deus diz que nós não devemos julgar. Bom, agora aqui o apóstolo está mandando julgar. Observe que quando fatos concretos, situações que as pessoas fazem e continuam fazendo acontecem na igreja, isso nós devemos julgar. O que nós não devemos julgar são coisas que são, muitas vezes, coisas que não se entende, não se compreende. Daqui a pouco eu estou julgando até o que a pessoa está pensando. A pessoa fez uma coisa, eu estou julgando qual o seu interesse, qual a sua motivação, mas eu não sei qual é a motivação e o interesse, a menos que Deus fale, Deus mostre. Então tem alguns julgamentos que eles não deveriam acontecer e não poderiam acontecer. Mas há julgamentos, né, que nós deveríamos fazer, especialmente aqueles que são públicos. Né? Então alguém está abusando da mulher do seu pai. Poxa, isso é um estado contínuo. Né? Alguém é beberrão, alguém é maldizente, tem caluniador. Essa pessoa tem que ser julgada, como diz a Bíblia. Então aqui tem alguém que dentro da igreja rouba os outros ou passa os outros para trás nos negócios. Essa pessoa tem que ser julgada. Tá? Então, isso é o que está dizendo aqui. Isso é o que está dizendo aqui. Então, falando assim, e não sei, né, eu pensei até para pegar uma linha de fazer isso ontem de uma forma inteira, estou fazendo em 2 partes para ser menor, mas você tem a liberdade de fazer uma pergunta, quem sabe alguma coisa que eu falei aqui não ficou bem entendido. Você tem liberdade de dizer, pastor, eu queria fazer um complemento numa coisa que sempre falou comigo essa palavra, ou uma coisa que eu sei dessa palavra que tu não comentou. Faça o teu comentário, né? Expresse ali aquilo que você entende, não tem problema se você até... Olha, pastor, eu até tinha uma visão diferente de tal assunto, daquilo que tu falou. Não tem problema nenhum, meu querido. Vamos compartilhar, vamos criar esse bom hábito de poder estar meditando nas coisas da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.